Morning Call da Empire Capital. Hoje é dia 15 de abril de 2024. Seja muito bem-vindo. Bom, ontem o principal destaque no cenário internacional foram os dados de vendas no varejo dos Estados Unidos do mês de março, que aumentaram mais do que o previsto. Esse dado veio com alta de 0,7%, enquanto o esperado era uma alta de 0,3%. Além disso, a gente teve o dado de fevereiro sendo revisado para cima. Ele tinha vindo, na primeira prévia, mais 0,3 e foi aumentado para mais 0,9. E com isso, a gente tem aí esses dados indicando que a atividade continua forte e que os juros devem demorar mais a cair por lá. A gente também teve por aqui, o governo apresentando o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025. Já era esperado que tivessem alterações nas metas de déficits para os próximos anos e realmente isso aconteceu, Então a gente teve a meta do ano que vem sendo aí reduzida para 0%, Anteriormente, quando foi apresentado o novo arcabouço fiscal, essa expectativa era de superávit de 0,5%, mas agora então tivemos essa redução. Para 2026 e 2027 também tivemos redução, ou seja, a gente tem uma redução na velocidade da expectativa de ajuste fiscal. Bom, mesmo isso já sendo esperado e também esse dado dos Estados Unidos mais forte, que fez as bolsas lá caírem, aqui a gente teve o Ibovespa fechando em queda de 0,49%, então seguindo o cenário internacional, e mais importante, o dólar apresentando alta expressiva, mais 1,21%, fechando o dia cotado a R$ 5,18, o maior valor desde março do ano passado. Então, juntou aí esse fator internacional de dados mais fortes dos Estados Unidos, que devem fazer com que os juros demorem mais a cair, isso, junto com a redução ali de velocidade no ajuste fiscal, então fizeram esse resultado tanto para o dólar quanto para o Ibovespa. Essa madrugada a gente já teve divulgação de dados importantes, tivemos dados de divulgação do PIB chinês. Ele no primeiro trimestre cresceu 5,3%, um dado acima das expectativas do mercado, que era de alta de 4,8%, mas apesar desse crescimento acima do esperado para o primeiro trimestre, a gente também teve divulgação dos dados de março e os dados de março, todos eles surpreenderam para baixo, Então a gente teve ali produção industrial, vendas no varejo, preços de casas novas e usadas mostrando retração, então dados vindo abaixo do esperado e por isso, mesmo esse resultado do PIB como um todo ter vindo acima das expectativas, os dados de março acabaram decepcionando. Aqui no Brasil, a gente já teve divulgação de IGP-10, ele veio com queda de 0,33%, uma queda maior do que o mercado estava esperando, que era de 0,18%, e quando a gente olha os componentes, a gente continua ali com quedas no índice de preços ao atacado, foi uma queda de 0,56%, mas quando a gente olha o índice de preços ao consumidor e o de construção, eles continuam mostrando aumento, Então, o índice de preços ao consumidor avançou 0,21% e o índice nacional da construção civil avançou 0,33%. Também hoje já tivemos divulgação do Focus, não tivemos grandes mudanças, apenas mudança na expectativa do IPCA para esse ano e para o próximo. Para esse ano a gente teve a expectativa de IPCA sendo reduzida, mas para o ano que vem um aumento, E só lembrando, cada vez mais o Banco Central passa a olhar a inflação dos anos seguintes, então esse aumento aí para 2025 bem importante. Lá fora, as bolsas abrem o dia em queda, ainda refletindo esses dados que foram divulgados ontem, principalmente ali dos Estados Unidos. O Eurostock está caindo 1,3%, enquanto os futuros do S&P e do Nasdaq estão recuando 0,3% e 0,4% respectivamente. E na Ásia, a gente teve o Nikkei caindo 1,9% e Xangai caindo 1,6%. Hoje a gente tem a agenda mais tranquila, continuando com destaques principalmente lá nos Estados Unidos. A gente vai ter a produção industrial de março sendo publicada às 10h15, vamos ver se ela também segue aí, os dados de ontem de varejo para o mesmo mês que vieram acima das expectativas. E hoje a gente ainda tem 5 dirigentes do FED falando, com o principal destaque, o Powell, que deve falar às 14h15. Então o destaque de hoje deve continuar sendo lá fora esses dados de Estados Unidos e o reajuste de expectativas com redução a queda de taxa de juros, e aqui dentro continuamos com notícias falando principalmente do fiscal. Por hoje era isso, até amanhã.